passou o marco temporal, estão derrubando lá o marco temporal. O STF tá derrubando o marco temporal, e todo mundo, o agro nada. Que tinha sido uma derrota gigantesca pro PT. A gente comemorou aqui, né? O STF vai voltar. Mas olha só, a gente vai continuar falando de sindicato aqui. As coisas de uma tal maneira que é constrangedor o que aconteceu. Eu acho assim... Se desfibrou. Exato. O Pedro falou assim, ó, o Lula tá fazendo um investimento agora em gerar mobilização e militância pra eles. Então, assim, é real. O nosso lado, foi feito um investimento muito grande, inclusive do nosso lado, pra não ter mobilização nenhuma. Que é o Bolsonaro desconvocando manifestação. Que é uma coisa muito louca. Eu lembro o Pedro falando assim da manifestação que ia ter no Rio. Falou, sei lá, acho que eu vou aparecer porque vai que sobrou alguma manifestação lá. Porque o Bolsonaro impediu uma manifestação. E eu tava falando uma coisa, né? Eu vou até gravar um vídeo sobre isso especificamente, né? Tentar um diálogo com os bolsonaristas, porque pô, o bolsonarista, a gente concorda com vocês aí sobre, sei lá, woke, não sei o quê. Pô, livre mercado, concordamos com você, bolsonarista. Concordamos com você, bolsonarista, que somos contra a corrupção, que temos que aumentar as penas e aumentar a efetividade do combate à criminalidade. Só que nós só não concordamos com o Bolsonaro. E na cabeça desse cara, o problema é o seguinte, ele acha que a gente discorda dele em todos os outros temas, porque se você gosta de combater a criminalidade, você gosta do Bolsonaro. Se você gosta de combater a corrupção, você gosta do Bolsonaro. E não é coisa de um cara que não gosta do Bolsonaro isso aí. Então... Eu discordo. Aí eu discordo. Frontalmente. Você acha que não? Não acho de jeito nenhum que esse raciocínio. Eu não acho que ele olha a nossa posição. Que o MBL não gosta do Bolsonaro. Portanto, vocês não gostam da questão da segurança pública mais dura e das... Eles acham que a gente tá fingindo quando a gente defende isso. Mas eu acho que o raciocínio é muito mais puro. Vocês não gostam do Bolsonaro, logo vocês estão com o sistema. Mas a gente defende uma série de pautas. Não interessa. Mas é exatamente isso que eu tô falando. Mas eu acho que ele não faz, tipo, ele não faz a correlação. Mas a correlação dele é o seguinte: ele vinculou todos esses temas ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro vinculou os temas a ele nesse período. E aí, se você não gosta do Bolsonaro, você pode falar: o Kim está passando hoje um projeto pra aumentar a pena pra ladrão. Vocês estão com esse sistema pra soltar ladrão. Inclusive, se for na rede do Kim, estão falando isso. Não, então ela... não adianta. Eu vi esses dias bolsonarista querendo falar que a gente tava com o PT, e falou assim, mas vocês votam tudo junto com o PT. Que é exatamente o que os bolsonaristas sempre muito fizeram. louco, é psicodélico, e não tem... E qual é a pauta hoje do bolsonarismo? Que assim, que leva pra rua? Qual é... O que tá mobilizando? Eu não tô vendo. Não tem. A gente pode sentar, vamos sentar. Temos lá divergência? Vamos sentar aqui com base em pautas. Né? O Kim está mobilizando pela questão das penas, da legislação penal. Estamos aqui indignados com o imposto sindical. Mas beleza, vamos botar na mesa. O que hoje, né, o Bolsonaro, o Flávio, o Jair, o Carlos, qualquer um deles, dos membros da família, o que eles querem pautar? O que eles querem botar na mesa para a gente tentar mobilizar alguma coisa para a rua? Eu não tô vendo. Eu não tô vendo ele trazendo o conteúdo. Só a defesa pessoal. Nem a defesa. Eles não estão nem mobilizando as pessoas para a sua própria defesa. Não está sem ninguém na rua para a defesa. Eu volto a dizer, porque isso me deixou perplexo, então eternamente eu repetirei isso. O cara se tornou inelegível e não saiu um nego com uma bandeirinha e com uma foto dele. Bolsonaro... Não teve nada. Ricardo, o cara não teve nada. Então, assim, a estratégia do Bolsonaro pode acontecer nos bastidores, em conversas, aí, mas mobilizar as pessoas nem para defesa dele. Não tem manifestação. Não teve o 7 de setembro, não ia ter. O 7 de setembro. Cadê o 7 de setembro? As pessoas iam usar o 7 de setembro pra defender o Bolsonaro e ele mesmo também. Ele não quer. Ele tá com medo porque ele percebeu uma coisa. E assim, ele percebeu tardiamente isso. Porque talvez se ele tivesse a consciência mais clara sobre isso, desde o princípio do seu governo, ele não tivesse se encalacrado tanto. Ele percebeu finalmente, depois de 4 anos, com manifestações, com gente na rua, com gente gritando, com gente indo lá e quebrando as coisas, invadindo. Ele percebeu que esse tipo de aglomerado de pessoas na rua pedindo coisas do tipo protejam o Bolsonaro, eu amo o Bolsonaro, Bolsonaro no poder, intervenção militar, coisa. Isso não serviu para nada. Ele não deu golpe nenhum, a situação dele não melhorou, ela piorou, ele ficou completamente exposto, não serviu para nada. Assim, no início, ele fez algumas negociações a partir dessas manifestações, mas muito pouco. Então, essa mobilização também não lhe serviu para proteção nenhuma. De maneira que esvaziou, porque o cara pegou todas as pautas para si, a mobilização para se defender ele também não faz, ninguém se mobiliza, portanto, para nada, porque entrou num estágio assim de homeostase em que as coisas não se movimentam, e aí acabou.
E aí o que faz o PT? O PT avança. Ele vem com a sua agenda e vai avançando. Tac, 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 tac. Com relação até esse avanço das pautas do PT, muito através do STF, o Renan apontou muito bem, marco temporal, aborto, questão das drogas, teve a declaração, quem diria, do Pacheco, do presidente do Senado, dizendo que o Congresso, né, que o Senado vai entrar em jogo aí, querendo fazer proposta de emenda à Constituição para constitucionalizar, por exemplo, a não contribuição sindical. Renan, Ricardo, vocês acham que ele fez essa declaração para valer? O Congresso vai se mobilizar? Ou foi só gogó, não vai dar em nada? Eu achei curioso. Enfim, alguém, né, o Poder Legislativo reagir, toma tapa na cara toda hora, aprova, aí vem o STF e tira. Aí aprova algo, vem o STF e tira. Enfim, é o mínimo de dignidade na fala, mas vai fazer alguma coisa mesmo? Assim, a baita pergunta, eu tive que abordar na live da tarde isso. O Júnior acha que pode ter uma reação, ele tava comentando. Eu honestamente, eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que não vale a pena. São brigas que, no fundo, pra esses caras, essas brigas não interessam. Exato. Outra coisa, eles, assim, no fundo, pra quem interessa todos esses temas, o marco temporal pode andar, simplesmente tem uma bancada temática e que doa muita grana pra candidatos ao Senado e candidatos na Câmara. Então tem um pauta ligado ao marco temporal no Senado que já passou na CCJ e tem promessa de ser pautada. Eu acho que isso pode andar. As outras coisas, por exemplo, eles vão comprar essa briga dos sindicatos? Pra quê? Pra quê? Com o STF? Assim, eles não interessam muita coisa. Tem grandes bilionários liberais doando grana pra eles. Dizendo, o sindicato. Ninguém. E tem cada vez mais sido pacificado o entendimento de que agora virou função do STF decidir sobre pautas que o legislativo, vamos colocar, se recusa a aprovar, ou a passar, ou a sequer discutir, né? Eu tava na minha aula de mestrado hoje, tá? E tava sendo passado como uma maior naturalidade de que é papel do STF fazer essas coisas. Então o STF não serve mais simplesmente como um guardião da Constituição, mas ele serve para colocar em pauta não, mas para decidir acerca desses temas que o Congresso não quer decidir. Posso lhe fazer uma pergunta? Quais eram os argumentos jurídicos que eles levantaram para defender isso? Porque aparentemente isso é bastante absurdo ao senso comum jurídico. Então, Eles diziam o quê? É até curioso, né, que o Renan esses dias estava falando sobre o neoconstitucionalismo. E nesse mesmo dia que ele estava falando sobre isso, eu estava lendo o meu texto, que seria para a aula do dia seguinte, que era sobre neoconstitucionalismo. Eles falam que no mundo moderno, meio que esse é o novo papel que as Supremas Cortes têm que exercer. Exatamente. Mesmo. Eu falei isso aqui no início. É o Dworkin, né? O Dworkin fala isso. Sim, então assim, isso é uma coisa que aqui no Brasil tá praticamente pacificado e só vai se intensificar no mundo todo, eu vejo isso, viu? Agora... E com relação a esse debate de porquê, né, dos fundamentos jurídicos, discordo, né, radicalmente de muitos deles. Inclusive o neoconstitucionalismo, ele é muito forte. Nasce e ganha corpo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O Barroso foi professor, né, é professor titular na UERJ, aqui, né, então acompanho muito, porque é um debate, eu fiz direito também, sou advogado, então acompanho muito essa força acadêmica do novo constitucionalismo que a UERJ traz. E uma das teses a Constituição, em tese, já estaria lá, todas essas questões de aborto, previsão de drogas, todas essas questões sociais já estariam na Constituição, e como o Congresso não legisla sobre, ou faz legislações que não corresponderiam aos anseios do Constituinte, caberia ao STF apreciar e normatizar o princípio que já estaria lá. Eles dizem que não estão criando nada, que estão apenas pegando valores e princípios que já estariam na Constituição e, em função da inércia do Legislativo, né, normatizando. Mas na visão deles não estão legislando, estão normatizando algo que já estaria previsto. Aí, meu amigo, você pega meia dúzia de palavras que estão lá, diz que tem um princípio de defesa da vida humana, um princípio dos direitos humanos, o princípio você usa como você quer, né? É uma cananga real, uma carta de baralho que você mexe para cá, mexe para lá. Então, infelizmente, um dos argumentos vem muito por aí. Tem uma parada que você deve ter acompanhado isso, que é o termo que ele adora usar. Ele é super elegante. Que são posições contramajoritárias. A defesa das posições contra. Eu acho que é uma coisa assim, eu sou do contra, é o momento de eu ser dissonante, eu sou a nota dissonante, não sei o quê. O que é o lance? Eles argumentam assim, olha, certas posições que não são majoritárias, pelo contrário, elas são, vamos dizer, conflituosas com a perspectiva majoritária da sociedade,
Esses temas são obrigação do STF Sim. trazer à baila, porque justamente os legislativos não vão fazer. Então, a pauta do aborto é um exemplo muito óbvio. Eles acham que, como o Pedro disse, você tem preceitos constitucionais que estão garantindo esse direito, mas eles nunca vão ser levados à baila pelo legislativo, ou seja, os deputados não vão votar porque é impopular. E aí o direito não acaba sendo, vamos dizer, esse princípio não acaba sendo regulamentado e tal, e aí o direito não acaba atingindo as pessoas. Portanto, é uma função, e aí ele coloca, eu li, tem uma palestra do Barroso que é sensacional nisso aí. São os 3 argumentos dele, que é o princípio contra-majoritário, o outro princípio que eu acho que é o engraçado, que é o da, meu Deus, da vanguarda iluminista. Assim, ele coloca o STF como uma vanguarda iluminista. Porque isso pressupõe que a aplicação desses valores, eles seguem uma determinada linha, que eles dizem que é racional, científica e iluminista. Não, e é uma linha que é como se a progressão histórica, né? Sim, Então, assim, ele ela cita está evoluindo, e ele coloca o STF como a vanguarda, ou seja, Sim. ele tá lá na frente Ele é para o motor guiar, empurrando. ele é o motor empurrando a Ele sociedade cita para esse isso. patamar superior. E aí, enfim, ironicamente, o maior combatente desta tese no STF chamava-se Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, ele era um ferrenho anti-neoconstitucionalista, e hoje ele é um aliado dos caras. Então, assim, a coisa perdeu completamente o sentido dos debates ali. E a verdade é o seguinte, o neoconstitucionalismo virou pro modelo de STF brasileiro uma ferramenta de justificativa teórica para um aumento dos poderes deles para um caráter quase, vamos dizer, administrativo do Brasil. Quem está hoje mediando todos os temas importantes da nação brasileira é o STF. E ele está se tornando, vamos dizer, um instrumento de gestão.